Irmãos, hoje estamos encerrando a exposição das 10 palavras, ou os 10 mandamentos, popularmente conhecidos. Nós vamos abrir no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. A leitura será apenas do verso 17 do capítulo 20. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. No capítulo 20, apenas o verso 17. Leamos juntos? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A grama do vizinho sempre parece mais verdinha. Isso é uma verdade que nós não temos de correr. Eu já vi pessoas dizerem que é melhor comer fora de casa a mesma comida porque tem um sabor diferente fora de casa, porque é fora de casa, mas é a mesma comida. Se Deus pudesse lhe atender 2 pedidos, 2, quais você faria? Apenas 2 pedidos, plenamente, sem restrições. Quais pedidos você faria ao Senhor? Ao longo dessa mensagem eu quero que você pense. Quais pedidos você faria a Deus? 2 pedidos. Obviamente que é uma lenda, conta-se a lenda de um mineiro, que certa feita achou uma lâmpada. E esse mineiro esfregou essa lâmpada e saiu um gênio. Isso é uma história, isso não é verdade, tá? E o gênio prontamente saiu da lâmpada e disse o seguinte: olha, eu vou lhe atender com 3 pedidos. Pense bem nos pedidos e pode passar a fazer que eu vou atender plenamente. O mineiro fez o primeiro pedido, um queijo. O queijo veio, o mineiro comeu, passou o café, ficou satisfeito. E o anjo disse: qual outro pedido que você quer? Segundo pedido, atenção. O mineiro disse: outro queijo. Ele dá o café, comeu o queijo. Se fosse o Saulo, né, Saulo? É fácil de atender esse pedido, né? Então, prontamente ele comeu. E aí, já saciado, o anjo lhe perguntou: tem o 3º e último pedido. Atente bem que é o último pedido. Então, você não vai poder mais fazer outro pedido dessa natureza. Só vou lhe atender em mais um pedido. E ele pensou. Ele disse: tá, eu quero uma esposa. E aí o anjo proveu a esposa para ele e ficou curioso e perguntou: ué, mas você pediu 2 queijos e uma esposa. Por que você no último pedido pediu uma esposa? Ele falou assim: porque eu tive vergonha de pedir mais um queijo. O que de fato está nos nossos corações? O que nós desejamos? A cobiça não é desejo, mas a cobiça se vale do expediente do desejo. Ela se materializa por meio do desejo. A Bíblia diz que onde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Meus irmãos, os pedidos, os desejos revelam os anseios, as aspirações, realizações mais profundas do coração humano. Isso atiça as cobiças. O mandamento que nós lemos aqui, o 10º e último mandamento, por ser o 10º e último não é o mais importante, mas é um mandamento que permeia todos os demais. Todos os demais. Por que ele está por último? Tem uma razão de ser. O mandamento está combatendo a cobiça em relação ao que é do outro, e ele vai exemplificando. Não é necessariamente errado perceber o que os outros têm. Nós percebemos o que os outros têm. Uma boa casa, um bom carro, uma família bonita. Não é errado e também não tem como evitar de se perceber o que os outros têm. E nós entramos aqui numa seara que no Brasil é muito complicada. A seara do olho gordo.
Algumas pessoas dizem que o olho gordo pega os supersticiosos. Nós que somos cristãos não acreditamos nessa história do olho gordo. Mas percebam que nós notamos facilmente o que os outros têm e isso, de certa forma, mexe com o nosso coração. Então não é necessariamente errado perceber o que as outras pessoas têm. Mas geralmente as pessoas não agradecem a Deus os êxitos e as bênçãos do próximo. Geralmente não é por aí. Você consegue, é fácil, irmãos, nós nos compadecermos da dor e do sofrimento alheio. É fácil, é mais fácil, que a pessoa está numa pior. Porém, é mais difícil nos deleitarmos e louvarmos a Deus pelos êxitos do nosso próximo. Quando o nosso próximo vai bem. Quando você vê as crianças da igreja crescerem, terem êxito, conseguirem trabalho, os irmãos da igreja adquirindo bens. E muitos, nessa luta contra a cobiça, o coração muitas vezes é possuído pela cobiça, pelo não êxito na vida. Às vezes não conseguiram exatamente o que o irmão conseguiu. E é aí que mora o perigo. Esse mandamento vai tratar disso fundo no nosso coração. Se ao observarmos as dádivas alheias, deixamos de ser gratos a Deus por tudo que Ele tem dado aos outros e a nós também, é um claro sinal de cobiça. Um exemplo simples. Um irmão que comprou um carro aí, o último que saiu, e daí você chega no estacionamento, olha o carro do irmão novo e olha para o seu. Aí você já fica com raiva. E você diz, eu tinha que ter um carro desse. Isso é cobiça. Você acabou assim, usando aqui uma linguagem bem direta, acabou de cuspir no prato que comeu. O carro que te leva, o carro que atende às suas demandas, e você está se prendendo ao que é do outro, ao que Deus deu ao outro. Agora veja como é diferente. Você chega no mesmo estacionamento, tem o carro bonito do irmão, ou da irmã, que seja, e tem o seu. E aí você diz, puxa, Senhor, obrigado, porque o Senhor está abençoando meu irmão. Meu irmão está tendo condições de comprar um carro desse. Você entra no seu carro, às vezes com alguns defeitos, algumas situações, você diz, Senhor, obrigado porque eu tenho o meu carro. Obrigado porque o meu carro tem gasolina, eu consigo andar nele, eu posso me locomover nele. Obrigado, louvado seja o teu nome por isso. Perceberam como é bem diferente? Então nós estamos lidando com a cobiça o tempo inteiro. Em Romanos, capítulo 1, versos 28 a 31, há uma lista de pecados absolutamente detestáveis e a cobiça está elencada ali no meio daqueles pecados. Depois você, chegando em casa, abre Romanos 1, 28 a 31. Você vai ver que a cobiça está lá no meio. Pecados horríveis. Portanto, a cobiça não se trata de um pecado sem grandes desdobramentos trágicos e consequências devastadoras. E o que é cobiçar? Cobiçar não é o mesmo que desejar. Este mandamento não está proibindo todo tipo de desejo, vontade ou projeto de algo melhor. O mandamento não proíbe isso. Você tem que progredir, que você tem que sempre buscar algo melhor. Não proíbe isso de modo algum. Jesus sentiu as necessidades humanas que desembocaram no desejo. Ele sentiu fome e desejo de se alimentar. Ele sentiu sede, desejo de beber. Ele sentiu cansaço e muitas vezes teve que dormir. Por certo, momentos em que sentiu frio e precisou se vestir. Então Jesus também soube, além do desejo, o que é ser tentado. Ele foi tentado pelo próprio Satanás no deserto. Cobiça não são as nossas reações e sentimentos mais profundos, mas há como um justo sentimento de aflição por uma falta de algo. A cobiça não são necessariamente os lamentos e as queixas apresentadas a Deus por uma aflição ou um sofrimento que você está passando e deseja sair dele. Isso não é cobiçar. As Escrituras aprovam os nossos desejos
quando estes desejos estão no seu devido lugar, onde eles devem realmente estar. Desejar ter um progresso de vida mediante árduo trabalho não é algo pecaminoso. Se aquele irmão, aquela irmã conseguiu aquele carro, teve um preço. Trabalhou. Por certo, se desdobrou para aquilo. E talvez aquele carro nem está quitado. Porque tem gente que faz tudo, né? Às vezes o carro está 100% financiado e aquele irmão vai ter que trabalhar muito para pagar aquele carro. E você está ali no seu coração cobiçando. Então notem, irmãos, que as Escrituras aprovam os nossos desejos quando estes ocupam o seu devido lugar. Desejar ter um progresso de vida mediante árduo trabalho, como eu falei, não é algo pecaminoso, não é errado desejar mais de Deus. O 10º mandamento não tem como finalidade tolher as ambições apropriadas. Não é esse o objetivo do 10º mandamento. Biblicamente, o problema do desejo não reside no próprio desejo, mas nas razões, nos porquês. Anelamos por aquilo que pode ser errado ou da maneira errada. Há desejo para tudo. Um exemplo simples, uma pessoa que sofre de uma doença crônica como a diabetes. Certamente ela tem o desejo de comer doce. Mas ela não pode comer doce. Porque se ela comer doce, ela vai ter que fazer ali uma verdadeira alquimia nos remédios para recuperar o equilíbrio orgânico. Mas ela tem desejo de comer doce. Esse desejo não vai ter um fim muito bom se ele for realizado. Então, o problema não é o desejo, mas a direção em que ele está. O desejo desenfreado pode nos privar de algo maior e mais glorioso. E de forma simples e direta, cobiçar é quando queremos o que pertence a outras pessoas. Cobiçar é quando queremos o que é dos outros. Isso é cobiçar. Por exemplo, pensar, eu quero uma casa bonita e confortável, não é pecaminoso. O problema é quando você quer a casa de uma certa pessoa. Tem casas de personalidades no nosso país que são caríssimas. Eu não sei se é Alphaville, lá em São Paulo, tem um setor de condomínios de artistas, onde moram grandes artistas, apresentadores de TVs. E as casas são valorizadas, né, nem tanto por causa... A região já é nobre, é uma região muito boa. Mas justamente porque artistas moram naqueles condomínios. É pelo que está lá. E às vezes uma pessoa vai pagar o triplo, quádruplo, quíntuplo, que seja daquela casa, porque certa pessoa mora lá. Ela quer morar onde aquela pessoa mora. Aí você já está entrando num campo da cobiça. Um campo perigoso. Então, irmãos, cobiçar é roubo cometido no íntimo. Cobiçar é invejar. Literalmente isso. O invejoso não ama o próximo como a si mesmo. O invejoso não ama a Deus. Por isso que esse mandamento está aqui no final, para fazer uma sondagem geral. Ao cobiçar, pensamos no que é bom para nós, para o nosso próprio bem. E todos nós temos uma lista de desejos. 2 pedidos apenas. Se Deus colocasse para você, certamente você tem. Você diz assim, pastor, eu não tenho 2, eu tenho mais. Eu tenho que pensar direito aqui, porque só são 2. Teria mais. Todos nós temos uma lista de desejos. Não há problema ou pecado nisso. Mas a cobiça diz, por que você conseguiu isso? Eu queria isso. E no íntimo, a pessoa diz, eu estou com raiva de você, porque você está realizado naquilo que Deus lhe deu. Cruamente é isso, cobiçar é isso. Segundo, cobiçar desestabiliza o contentamento do coração. Por que Deus proíbe cobiçar? Porque isso traz um desassossego, uma ansiedade absolutamente sufocante. Ao cobiçar, deixamos de cultivar a fé de que Deus é suficientemente grande e bom para nos ajudar.
é uma expressão do quanto achamos que Deus nos deve. E este mandamento vem por último, porque é impossível amar a Deus e ao próximo cobiçando. É impossível. Já não tem espaço para amor a Deus e ao próximo. O decálogo começa com algo muito nobre. Começa assim: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E termina com algo trivial: não cobice o queijo do próximo. Os irmãos viram que não cobiçará a jumenta do teu próximo. Você diz assim: gente, mas precisava entrar assim, de uma forma tão detalhada. O que Deus está dizendo? Eu sou o Senhor, não volte o seu olhar e os desejos mais profundos do seu coração para as coisas da terra. Colossenses, capítulo 3, verso 5, diz que cobiçar é idolatria, é colocar algo no lugar de Deus. Pois me ilude dizendo que não posso viver sem aquela pessoa, eu não posso viver sem frequentar aqueles lugares, eu não posso viver sem aqueles bens. Então eu preciso daquilo para viver bem. Em diversos códigos de conduta, ética e constituições de países, encontramos o não matarás expresso, encontramos o não furtarás, a proteção à propriedade privada, mas em nenhum deles nós vamos encontrar a proibição às cobiças do coração. Só aqui. Aqui nós encontramos. Como a cobiça pode se materializar? Porque está no coração. O negócio está no coração. Está borbulhando. Ela se materializa quando atropela os outros para obter sucesso, quando eu uso as pessoas para um fim, e certas palavras, certas frases que as pessoas dizem expressam claramente isso. Por exemplo, eu não estou feliz no casamento. Eu não estou feliz. E a pergunta que fica: se você estivesse feliz e a outra pessoa não estivesse feliz, estava tudo bem? Está tudo legal? Então, isso vai se materializando, isso vai se manifestando. Palavras, coisas que nós nem ponderamos muitas vezes. Então, são relações utilitárias, o ambicioso acúmulo a todo custo, como solo espinhoso que começou a dar frutos. Muitos estão sufocados pelo engano das riquezas do mundo. Eu já vi diversos pastores pregando, e às vezes coloco alguns pastores e ouço, e eles sempre, muitos pastores reclamam: aqui na igreja nós não temos tanto esse problema. Mas em alguns grandes centros, os pastores se queixam porque os membros estão ali, assíduos na igreja, frequentam, e de repente compram um pedaço de terra num lugar mais distante. E aí o membro começa a faltar domingo na igreja, ele falta todo domingo, ele vai para aquele pedaço de terra, aí tem uma casa para reformar, tem um canteiro para plantar, e aí não vai mais na igreja. E os pastores ficam indignados, porque se todo mundo fizesse isso, não teria mais ajuntamento solene. Então, às vezes, aquele bem está sendo um estorvo na vida da pessoa. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com os encantos desse mundo. Nós podemos estar cobiçando quando passamos a murmurar, a reclamar da nossa família, a reclamar dos nossos filhos. E alguns pais chegam a comparar seus filhos a outros. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel com seus filhos. Você está cobiçando os filhos dos outros. Dos outros. Você viu fulano, como é inteligente, como já está bem adiantado nos estudos, você está aí. Estou cobiçando os filhos dos outros. Dos outros. Passamos a expressar cobiça quando reclamamos das condições que moramos constantemente. Quando reclamamos do nosso carro, quando reclamamos da nossa saúde, quando reclamamos de tudo e de todos. Isso é uma expressão de descontentamento. E, meus irmãos, nós precisamos viver aquilo que Deus tem dado a nós no momento e não viver o platonismo de nossos sonhos se realizarem ou dos sonhos que nunca se realizaram ou se realizarão.
é viver aquilo que o Senhor tem nos dado aqui e agora, porque nós não sabemos se amanhã vamos amanhecer vivos. Temos que desfrutar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Isso é uma expressão de contentamento. Por fim, eu quero destacar, à luz desse mandamento, a felicidade do contentamento cristão. Cobiça é um Deus funcional. E para lutar contra isso, precisamos lembrar como a nossa história termina. Como a história próspera dos ímpios termina. Para lutar contra a cobiça, precisamos atentar para as chaves do contentamento. A primeira é lembrar quem está conosco todo o tempo, o Deus eterno. Deus está conosco na fartura, Deus está conosco quando não tem fartura, Deus está nos abençoando todo o tempo. Nós não estamos sozinhos em nossa jornada, principalmente em nossas aflições, que é uma tendência a acharmos a procurarmos apoios. Quando faltam as coisas são como apoios. A saúde vai ser um apoio, as provisões materiais serão apoios, para não nos sentirmos abandonados. Mas Deus está conosco todo o tempo. Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13, traz essas chaves do contentamento. Então, a segunda chave é sermos gratos a Deus por absolutamente tudo que Ele tem nos dado. Tudo. A gratidão deve ser uma marca da nossa vida. Uma terceira chave, irmãos, e por isso que esse mandamento está nos 10 mandamentos. A terceira chave é ajudar o próximo, é compartilhar. Já prestaram atenção como nós nos sentimos bem ao ajudar alguém que está padecendo? Nunca pararam para pensar por que há essa sensação de bem-estar? Porque é uma das chaves para o contentamento. Compartilhar daquilo que Deus tem dado a nós. Nossa vida é transformada, e falando desse partilhar, quando nós encontramos vínculos significativos nos relacionamentos, quando encontramos pessoas que se tornam uma certa referência familiar para nós. Por isso que a igreja existe, por isso do ajuntamento da igreja. Por que os irmãos acham, pelo menos essa é uma sensação que eu tenho, eu não sei se é a sensação, eu acredito que é da maioria da igreja. Nós estamos num tempo de excepcionalidade, em que tem que terminar o culto e ir embora. Aqueles que têm vindo à igreja desde junho do ano passado, já perceberam que parece que sempre falta alguma coisa? Você sai da igreja, mas você fica meio assim, parece que você andou metade do caminho. Você fica, puxa, mas fui na igreja, foi bom, adorei a Deus, ouvi a mensagem, mas faltando um pedacinho de alguma coisa aí. São os relacionamentos. É você ter o vínculo. Isso traz contentamento, isso traz alegria, isso te tira dessa cilada da cobiça. Então, uma das chaves para o contentamento e livrar-se, portanto, da cobiça é sim, ter vínculos que sejam significativos. Por que sentimos tanto quando alguém que nós amamos muito morre? Por quê? Nós sabemos que todos irão morrer. Ninguém ficou no mundo há mais de 5.000 anos. Sabemos que isso é certo. E sabemos que é inesperado. E por que sentimos tanto? Principalmente quando as pessoas estão muito próximas a nós, têm um vínculo muito forte conosco, porque aquele relacionamento é significativo. Aquele relacionamento traz alegria, traz contentamento, traz segurança. Então, irmãos, em Filipenses 4, Paulo afirma que aprendeu também a andar com contentamento em seu coração nos dias de aperto e nos dias de dificuldade. Nesses dias nós somos mais tentados em relação à cobiça. Ele aprendeu a não se desesperar com as más notícias, com os dias maus. É a primeira pandemia do século XXI e eu acredito que é a primeira de muitas pandemias. E não temos que ficar assustados e atemorizados, até eu diria que até certo ponto, mas não surpresos, porque o Senhor Jesus já nos alertara a respeito disso.
João 16,33 diz que no mundo nós passaremos por aflições. Então o Senhor Jesus já havia nos alertado. Não é surpresa para a igreja o que está acontecendo no mundo. Mas como que nós temos enfrentado essa pandemia? E muitos têm pensado no normal. Talvez a cobiça seja o normal. Talvez nunca tenha normal. Talvez nunca tenha. Mas nós precisamos caminhar com contentamento, esperando sempre no Senhor, esperando que Ele nos sustente. Então, irmãos, que Deus, essa noite, possa nos guardar o nosso coração de toda cobiça, de todo laço maligno. A cobiça desemboca sempre em algo muito ruim. Que Deus nos ajude a atentar para aquilo que é verdadeiramente importante, o que essas 10 palavras vão destacando durante todo o tempo, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. É isso que é importante. É isso que vai permanecer. Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações.